Olá, graça e paz a todos aqueles que estão nos assistindo. Hoje nós falaremos um pouco mais sobre as profecias. Nós sabemos que o mundo está em caos, vários acontecimentos estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos vendo terremotos, nós estamos vendo guerra entre as nações, nós estamos vendo calamidades por todos os lados e tudo indica que o fim está próximo. Este vídeo tem o intuito de chamar os irmãos para que nós voltemos à palavra profética, voltemos à Bíblia e vejamos na Bíblia e busquemos da Bíblia a verdade revelada para nós nesses dias. Hoje nós queremos falar um pouco sobre guerra. Há um ano atrás, mais ou menos, quando eclodiu a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, muito se falou sobre guerra. Nós mesmo aqui deste canal fizemos alguns vídeos falando sobre guerra, falando o que a profecia fala sobre guerra, e nós vamos retornar a falar sobre isso devido à importância do assunto e devido à forma como o mundo está agitado, como diz Ellen White, pelo espírito de guerra. Segundo a leitura que nós temos da profecia, e para ser mais específico, da profecia de Daniel, no capítulo 11, nós dissemos há mais ou menos um ano atrás que aquela profecia, tudo indica que ela parece estar descrevendo uma guerra entre os Estados Unidos e a China e entre mais países, mas esses dois países como sendo os principais. E conforme as notícias que nós temos visto, isso está muito perto de acontecer. E a possibilidade disso acontecer. E se a leitura que nós fazemos da profecia de Daniel 11 estiver correta, então isso será um grande sinal para o povo de Deus. E nós vamos falar mais sobre isso neste vídeo. Eu gostaria de começar este vídeo mencionando algumas notícias envolvendo a guerra envolvendo os Estados Unidos e a China. A primeira notícia ela está relacionada com uma visita que Biden fez à Ucrânia, uma visita inesperada. Neste primeiro artigo diz: Biden anuncia 500 milhões em nova ajuda militar à Ucrânia durante a visita surpresa. O próximo artigo ele cita o que Biden falou nessa reunião. A Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia. Nunca, ele disse. Eu pergunto, será que essas palavras de Biden é uma ameaça à Rússia? Eles já estão financiando muito armamento lá na Ucrânia, ajudando a Ucrânia, como nós vimos, dando muito dinheiro para a Ucrânia. E aqui, será que ele está dando uma ameaça à Rússia? Olha este próximo artigo. Após 11 meses de conflito, e isso aqui foi publicado em janeiro, Estados Unidos avaliam apoiar Kiev com armas mais pesadas para atingir a Crimeia. Agora é interessante notar que as relações dos Estados Unidos, não somente com a Rússia, mas com a China, que parece ser um aliado da Rússia, estão se intensificando. Há poucos dias, eu não coloquei essa notícia neste vídeo, mas há poucos dias, um balão da China foi encontrado nos Estados Unidos. E isso é muito estranho, pode estar relacionado com a espionagem. Então nós vemos que as coisas estão se intensificando. Olha esta próxima notícia. Os Estados Unidos tentam impedir o desenvolvimento da China e perpetuar hegemonia americana, diz Pequim. E nessa próxima notícia da Reuters, então, diz assim: os Estados Unidos estão preocupados com os laços China e Rússia, como Putin sinaliza visita de Xi Jinping. Ainda nesse artigo diz assim: a notícia de Xi chega no momento em que Washington disse que a China está considerando fornecer armas para a guerra da Rússia na Ucrânia, um movimento que ameaça escalar o conflito para um confronto entre Rússia e a China em um lado, e a Ucrânia e a OTAN, liderada pelos Estados Unidos,
aliança militar do outro. Além de tudo isso, o que nós vemos na China, nós vemos que ela está se preparando para algo. Olha esta notícia. China anuncia aumento de 7,2% em gastos militares. Pequim destinará cerca de 224 bilhões de dólares para a defesa, o segundo maior orçamento militar do mundo. Então, a China aumentando os seus gastos militares. E nós vemos no mundo uma corrida armamentista. Os países estão se armando, os países estão se preparando para algo que virá. E aqui nós queremos ler uma última notícia, mostrando como está a tensa situação entre Estados Unidos e China, conforme o que nós acreditamos ter sido profetizado na profecia de Daniel. Chanceler chinês diz que confronto e conflito vão ocorrer se os Estados Unidos da América não mudarem. Olha o que esse chanceler diz. Se os Estados Unidos não pisarem no freio e continuarem a acelerar no caminho errado, nenhuma barreira poderá impedir o descarrilamento, que enfrentará um conflito e confronto que arcará em consequências catastróficas, declarado pelo ministro de Relações Exteriores da China, Wang Gang. Então, irmãos, um conflito iminente, ele está declarado de forma clara nas manchetes e nas notícias. Mas antes disso, já estava declarado na profecia. Mateus 24, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Como eu disse, nós fizemos alguns vídeos falando sobre guerra envolvendo a profecia. Nós recomendamos esses vídeos, vamos deixar os links na descrição deste vídeo. Mas, irmãos, nós estamos prestes a ver o desenrolar das últimas profecias. E um ponto central, como nós já falamos diversas vezes, das últimas profecias é guerra. E há uma guerra específica, a guerra de Daniel 11. Não há dúvidas de que nós estamos nos últimos momentos e preparo deve ser feito. Ellen White ela teve uma visão da angústia vindoura, da angústia que logo vai acometer sobre este mundo. E olha o que ela viu. Vi na terra maior aflição do que nunca testemunhamos. Ouvi gemidos e gritos de aflição, e vi grandes grupos em diligente batalha. Ouvi o troar do canhão, o retinir das armas, a luta corpo a corpo, e os gemidos e orações dos moribundos. O campo estava coberto de feridos e cadáveres. Vi famílias desoladas, em desespero e opressiva necessidade em muitas habitações. O rosto de muitos estava abatido, pálido e desfigurado pela fome. Olha este cenário. Guerra, fome e total caos na terra. Um conflito entre nações, ela diz. Outras nações, ou seja, os Estados Unidos estará no meio deste conflito e outras nações também. Ellen White está aqui descrevendo o que em breve vai acontecer. O outro texto acrescenta informações. Em breve a contenda entre as nações irromperá com uma intensidade que agora não antecipamos. Ellen White está dizendo que a contenda, as guerras entre as nações, ela vai logo irromper numa intensidade. Vai ser algo tão grandioso que hoje nós não conseguimos antecipar o que ia acontecer. Irmãos, muitas pessoas já morrendo com catástrofes, com terremotos, com inundações, com tragédias. E a guerra que está por vir dizimará muitas pessoas e populações
segundo o que está escrito. E sabe qual é a causa de tudo isso? É o pecado. O pecado traz miséria. O pecado traz luta. E é por isso que a nossa guerra é contra o pecado. Gostaria de ler agora um texto que ele apresenta. Várias vezes já foram lido este texto neste canal, mas este texto ele apresenta uma certa sequência de como as coisas ocorrerão. Para aqueles que entendem a profecia, entenderá esses acontecimentos que estão subentendidos neste texto. Ellen White diz assim: foram-me mostrados habitantes na terra na maior confusão, guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fome e pestilência estavam por toda parte. À medida que estas coisas iam envolvendo o povo de Deus, eles começaram a unir-se e a pôr de lado suas pequenas dificuldades. Minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Mais uma vez, os habitantes da terra me foram apresentados, e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. A guerra ocasionou a fome. A miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. Eis o cenário profético para o que em breve nós vamos ver. Terríveis cenas, irmãos. Nós vemos guerra, grande aflição na terra, que vai produzir fome, que vai produzir pestilências sobre toda a terra, preparando esta terra para o decreto dominical. O texto diz que à medida que estas coisas, ou seja, guerra, ia envolvendo o povo de Deus, nos fazendo entender que essa ira entre as nações, esses conflitos, todas essas calamidades que está ocorrendo entre os países, aos poucos, vai começar a envolver o povo de Deus. Sabendo destas coisas, nós temos a oportunidade de nos prepararmos hoje, antes que essas coisas elas comecem a acontecer. Vários conselhos foram dados ao povo de Deus. Nós temos o conselho, por exemplo, da vida no campo. É momento de nós estarmos buscando Deus e buscando lugares retirados das cidades, plantando nosso próprio alimento. Pois como Ellen White diz, no futuro, o problema de comprar e vender será sério. É por isso que é momento de nós estarmos nos retirando da cidade, cada um conforme a sua possibilidade e sua condição. Mas não venhamos retardar as nossas ações. E acima de tudo, é tempo de nós estarmos confessando pecados e abandonando eles. Enquanto nós vemos que Ellen White e a Bíblia, de forma muito clara, ela profetiza guerra e uma grande guerra nos últimos momentos da história terrestre. Assim também, na parábola das virgens, que nós já comentamos aqui, ela diz algo muito interessante. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. Assim, agora, uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que ponha a pessoa face a face com a morte, mostrará se a fé é real nas promessas de Deus. Mostrará se a alma está sustida na graça. Então, ali na parábola das virgens, um clamor à meia-noite acorda aquelas virgens. Assim, diz Ellen White, uma calamidade repentina e imprevista vai ocorrer. E isso vai despertar a igreja. E vai mostrar quem é prudente e quem é louca. Que calamidade será essa? Nós acabamos de ver que guerra está profetizada. E lembremos-nos, é uma calamidade que vai colocar as pessoas
face a face com a morte. Vai demonstrar quem realmente crê nas promessas de Deus. Poderíamos entender, e eu creio assim, que essa calamidade, ela começa com uma guerra que direciona e termina com o decreto dominical. Como nós lemos o texto de Testemunhos para a Igreja, no volume 1, aos poucos, a guerra ela vai começar a envolver o povo de Deus. Logo, sérios conflitos surgirão entre as nações. Conflitos que não cessarão até que Jesus venha. O mundo aguarda o estopim, o limiar, para que os últimos eventos ocorram. E este limiar, ele se inicia com uma guerra. O texto continua. Os juízos de Deus estão na terra. As guerras e rumores de guerra, as destruições pelo fogo e inundações dizem claramente que o tempo de angústia que aumentará até o fim está às portas. Então, as coisas que estão acontecendo, elas anunciam que o tempo de angústia ele está muito perto de nós. E agora, irmãos, para entender qual a relação de guerra com estes últimos acontecimentos, para onde nós devemos olhar? O que nós devemos estudar? Olha a ênfase que Ellen White ela vai dar no final deste texto. Não temos tempo a perder. O mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase o seu final cumprimento. Então veja bem, para onde Ellen White aponta? Ela aponta para as profecias, e mais especificamente para o capítulo 11 de Daniel, que é o capítulo que fala sobre muitas guerras, inclusive a última e final guerra que envolverá o mundo. Entender as profecias de Daniel, e mais especificamente o capítulo 11 de Daniel, é de extrema importância para que nós compreendamos o que está acontecendo no mundo, para onde o mundo vai e qual deve ser a nossa preparação. Daniel está em total ligação com as profecias do Apocalipse. Os testemunhos dizem assim: os livros de Daniel e Apocalipse são um. Um é a profecia, o outro a revelação. Dessa forma, as revelações do Apocalipse, que foram dadas por Cristo Jesus, de forma especial para o povo que vive nos últimos dias, ele não é bem compreendido se nós não entendermos primeiro Daniel, porque os dois são um. E quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vemos qual é o foco central de todo o seu livro. O foco central das profecias de Daniel é o ataque contra o povo santo e a definitiva reivindicação de Deus sobre seu povo. Ou seja, quando nós olhamos as principais profecias de Daniel, o capítulo 2, o capítulo 7, capítulo 8, 9, 10, 11, 12, nesses capítulos Deus revela o levantamento e queda de várias nações, mas há um foco principal em todos esses capítulos. E em todos esses capítulos o foco principal é os ataques contra o povo de Deus, em especial o último ataque contra o povo de Deus. E também a reivindicação do reino de Deus, ou seja, Deus se levantando para defender e trazer julgamento contra aqueles que atacaram o povo de Deus. Este é o foco das profecias de Daniel. Entendendo que este é o foco das profecias de Daniel, nós precisamos entender outra coisa. As profecias de Daniel elas são repetitivas e também são cumulativas. Ou seja, os vários capítulos eles se repetem. Eles trazem uma mesma sequência. Além de ser repetitivo, é cumulativo, ou seja, eles acrescentam informações. Isso quer dizer que o último capítulo das profecias de Daniel, ou a última visão, que começa em Daniel 10 até Daniel 12, ele repete tudo o que foi dito antes
mas ele também acumula sobre este capítulo informações de todos os outros capítulos e mais informações ainda. Unindo isso que nós acabamos de dizer, nós vemos que na última visão do profeta Daniel, nós vemos o clímax, o culminar de todo o entendimento do que vai acontecer nos últimos dias. Nós vamos entender ali o último ataque contra o povo de Deus e a reivindicação do reino de Deus. É por isso que os nossos olhos devem estar voltados para essa profecia. O que se deve então esperar na última visão de Daniel? Nós devemos esperar o pleno entendimento de tudo que foi dito no seu livro. A plena compreensão do que vai acontecer e de como este grande conflito ele vai terminar. É por isso que essa última visão, que começa em Daniel 10, termina em Daniel 12, é tão importante para nós. Na última visão de Daniel, é que o próprio Daniel entendeu todas as coisas. Ele diz assim, no verso 1 de Daniel 10. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira, mas o tempo indicado era longo. Ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Daniel, desde que ele começou a receber as visões, começando em Daniel 7, ele não entende as coisas. Daniel 8, uma nova visão, acrescenta-se coisas e repete ao mesmo tempo, e ele não entende ainda as coisas. Daniel 9, acrescenta algo a mais de Daniel 8, e ele ainda não entende a visão. E é somente com a última visão é que ele compreende todas as coisas. Além disso, quando nós olhamos para esta última visão, nós vemos que um grande conflito estava acontecendo ali, ao ponto do próprio Satanás estar impedindo o anjo de vir dar a luz para Daniel. Daniel estava jejuando por 3 semanas inteiras, pedindo luz do céu, e o próprio Satanás estava impedindo isso, ao ponto de que o próprio Miguel, Jesus Cristo, ter que descer do céu e então permitir que Gabriel completasse a sua missão. Irmãos, vocês conseguem compreender a importância desta visão? Não deveríamos nós estarmos jejuando como fez Daniel para receber o entendimento desta profecia? No final desta profecia, em Daniel, no capítulo 12, no verso 1, nós vemos que ele começa dizendo que Miguel se levantará. Miguel se levantar é o que vai acontecer quando a porta da graça se fechar totalmente. O que isso nos indica? Isso nos indica que os últimos versos de Daniel 11 é a descrição dos últimos momentos antes de acabar a graça. Queremos entender o que está acontecendo no mundo hoje? Queremos entender quais serão os sinais que estarão acontecendo antes da porta da graça fechar? O que nós devemos fazer? Estudar Daniel 11. Com esse pensamento, nós aqui deste canal estaremos voltando a falar deste capítulo tão importante. Recomendamos aos irmãos, estudem este capítulo em casa. Busquem, jejuem, busquemos iluminação do céu para que consigamos compreender esta profecia tão preciosa. Estaremos voltando a falar destas profecias. Esperamos que os irmãos fiquem atentos aos próximos vídeos, que são de extrema importância, como nós vimos. E este vídeo ele é basicamente com o intuito de chamar a atenção dos irmãos para os próximos vídeos. E nós queremos terminar agora com um pensamento do que nós devemos estar pensando e fazendo nestes últimos momentos que Deus nos dá. O povo de Deus deve despertar suas oportunidades de disseminar a verdade, devem ser melhor aproveitadas, pois não durarão muito.
Foram-me mostrados aflições e perplexidade e fome na terra. Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade, para os impedir de desempenhar sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam, afinal, pesados na balança e encontrados em falta. É momento de nos despertarmos. E nestes momentos que Deus ainda nos tem de graça, é momento de pregarmos a verdade, de anunciarmos a verdade e de estarmos confessando e abandonando pecados. Meus irmãos, que possamos todos acordar e fazer e cumprir fielmente a parte que nos corresponde. Que todos fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo.